Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa live da Vida Mental. Hoje vamos tratar o tema do Novembro Azul, para a gente fechar com chave de ouro esse mês da prevenção. Vamos esperar enquanto todos vão entrando, vou passando alguns recadinhos para vocês. Olá, Bruno. Pessoal, se vocês notarem qualquer barulho, minha janela tá aberta, vocês me avisam que eu fecho se o som estiver muito ruim, tá bom? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os impactos do câncer de próstata na saúde mental, ok? A gente vai dar esse direcionamento para falar aqui do Novembro Azul, ok? Enquanto o pessoal vai entrando, vou falando para vocês um pouquinho sobre o que teremos em dezembro. Em dezembro temos muitas lives programadas, lives imperdíveis com a nossa coordenadora Madalena, com a nossa professora Juliana, professor Alfredo. Nós vamos tratar sobre temas como sexualidade, sobre uso de tecnologias para recuperação de dependentes químicos, sobre gratidão no final do ano, sobre as metas do ano novo. Então são bastante conteúdos que vocês poderão utilizar tanto na vida própria de vocês, como também no atendimento de seus pacientes, de seus clientes, tá bom? Também queria ressaltar que em breve, no comecinho de dezembro, vamos lançar o sorteio do mês de dezembro, então não percam. A gente já revelou essa semana quem ganhou de novembro, é sempre muito legal. E também queria aproveitar para avisar aqueles que nos estão inscrevendo que esse ano já não temos mais inscrições para pós-graduação, ok? Agora, todos que tiverem interesse em começar psicologia do trânsito, terapia cognitivo-comportamental ou saúde mental, as inscrições estão agora para janeiro, fevereiro, tá bom? Depende da pós-graduação. Então terão que esperar aí um pouquinho para começar a pós, ok? Mas vamos lá, já podem entrar em contato com a equipe vai direcionando o passo a passo para as inscrições, ok? Então vamos lá, acho que eu já dei um tempinho aí, vamos começando a falar do nosso tema de hoje. Quem perdeu ao vivo vai poder assistir gravado, então sem problemas, sem problemas. Pessoal, vou primeiro dar uma contextualizada do que a gente vai conversar aqui hoje, justamente para a gente entender a importância da gente falar aqui dos impactos da saúde mental no câncer de próstata, né? Quando a gente entende, né, quando a gente pega nos dados da ciência que uma minoria dos brasileiros já ouviram falar do exame preventivo do câncer de próstata e que menos ainda já fizeram esse exame, é um dado muito alarmante, porque o que a gente entende é que apenas o diagnóstico precoce é garantia de cura para esse câncer, tá bom? É um câncer com bom prognóstico, porém quando é detectado precocemente, tá bom? E a gente vai entender que fatores relacionados à saúde mental prejudicam essa identificação precoce. Tá? É um câncer super significativo na população, não só do Brasil, mundial. A gente tem aqui que 1 a cada 9 homens vão apresentar o câncer de próstata na vida. Tá? Ele é o segundo câncer mais prevalente no Brasil entre os homens, ele só perde para o câncer de pele. Tá? 42 homens morrem ao dia por conta do câncer de próstata e 6 a cada 10 casos acontecem em pessoas maiores de 65 anos, que a gente tem aqui um agravante cultural na questão da prevenção, tá bom? Daniel, por favor, se você puder dar um feedback para mim em relação ao som, se tá tudo bem, que eu não sei aqui como é que tá o som dessa live. Vamos seguindo aqui. Eu preparei aqui algumas coisinhas para falar para vocês, justamente de como a saúde mental vai impactar na prevenção, no tratamento e também no diagnóstico, tá? Gente, vamos recordar aqui o que é a próstata. A próstata, ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, tá? É ela que vai produzir uma parte e armazenar também uma parte do fluido seminal, tá? Do esperma. Ok? Então, por isso que é uma glândula fundamental aqui para a reprodução, tá bom? Bom dia, pessoal, que tá entrando aí. Estamos falando aqui sobre os impactos da saúde mental no câncer de próstata. Pessoal, qual que é a grande questão aqui, gente? O câncer de próstata,
diferente de outros cânceres, ele é um câncer que ele inicia de uma maneira muito silenciosa. Bom dia, Dilson. Vai demorar um pouquinho para o homem identificar sintomas desse câncer. E quando geralmente esse homem ele identifica sintomas por si mesmo desse câncer, ele já está num nível muito avançado. E aí o prognóstico desse câncer vai ser muito menor, né? Muito pior. Né? Bom dia, Edna. Então, quando o homem já está com sintomas como, por exemplo, dificuldade para urinar muito durante a noite, com sangue na urina, com esperma na urina, com dor óssea, tudo isso já são sintomas que demonstram uma séria gravidade desse câncer de próstata, tá? E já significa que ele está avançado, ele já não está num quadro inicial. Por isso que a gente vai falar do rastreio, da identificação precoce, antes mesmo do início dos sintomas. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Bom dia, Ludmila. Então, pessoal, vamos entender primeiro quais são os fatores de risco por câncer de próstata e por que isso está relacionado à saúde mental, tá? Então, os fatores de risco incluem, primeiro, idade, como eu falei para vocês, a maioria dos casos vai ocorrer em homens idosos, tá? A maioria dos casos de maiores de 65 anos. A gente vai ter também como um fator muito forte a questão da hereditariedade, a questão genética. Então, homens que têm pais, tios e irmãos com câncer de próstata têm uma chance muito aumentada de apresentar esse tipo de câncer, tá? Inclusive, o rastreio do câncer de próstata para esses homens vai começar mais cedo, dependendo do médico, vai orientar 40, 45 anos. Tá? Também a questão da cor da pele, então homens negros, eles têm também uma maior vulnerabilidade ao câncer de próstata. E aspectos mais relacionados ao meio ambiente, por exemplo, exposição a algumas substâncias tóxicas. Também, muito importante aqui tem tudo a ver com saúde global e mental, né? Hábitos alimentares, então, por exemplo, uma dieta rica em gorduras, ou pobre em verduras, vegetais e frutas, isso também é um fator de risco, né? E a gente tem, por exemplo, toda essa questão relacionada a como o homem cresce na sociedade, né? Acreditando que a questão do autocuidado não está relacionada à masculinidade, ou então de que o autocuidado, ou ir ao médico, ou fazer uma boa dieta é uma responsabilidade da mulher, né, ou da mãe, ou da companheira, né, ou da filha, atribui essa responsabilidade desse cuidado da alimentação e também das idas ao médico às mulheres. Então a gente tem aqui um prejuízo, né, nessa prevenção por falta do homem assumir a responsabilidade sobre a própria saúde, sobre o próprio autocuidado. Tá? E a gente tem aqui também a questão do sedentarismo e do excesso de peso, né? A gente tem aqui pelo menos no Brasil, uma pressão social super forte para a mulher, para o corpo magro, para o corpo malhado. Para o homem a gente começou a ter, mas a gente ainda tem um resquício, principalmente nesses homens maiores, aí de 60 anos, de um resquício de que esse cuidado com o corpo não é uma coisa muito masculina, né? A gente tem esse resquício aí dessa visão antiga, super culturalmente reforçada, né, para essas pessoas mais velhas, que não tem nada a ver com saúde, né, em que então vai vulnerabilizar esses homens tanto como um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, como também vai servir como uma barreira para que eles identifiquem esse câncer de uma maneira mais precoce, tá? Bom, gente, também o que a gente tem é que esses conceitos, né, de masculinidade, que são mais antigos, que são mais permeados pelo paternalismo, pelo patriarcado, pelo machismo, enfim, né, eles todos, ele vai dificultando o homem também a lidar com as próprias emoções, lidar como ele lida, né, com as dificuldades da vida, e o homem também ele é mais vulnerável a alguns tipos de transtornos mentais. E homens, por exemplo, com depressão, com ansiedade, com uso de substâncias psicoativas, né, dependência química, esses também vão se cuidar menos, né? A gente vê que eles buscam menos o médico para fazer check-ups e para cuidar da saúde geral. Ele não dá conta, né, de cuidar de sua saúde geral. Então aqui eles também estão mais vulneráveis aos fatores predisponentes aqui do câncer de próstata, tá bom?
a gente sabe, né? Então, aqui o que está claro para a ciência é que esses hábitos saudáveis, como eu falei para vocês, uma boa alimentação, fazer atividade física, ter uma alimentação mais equilibrada, né? Um peso saudável, prevenir doenças, né? Também, como isso eu não tinha falado ainda, né? Mas prevenir a diabetes, a hipertensão, não fumar, tudo isso é muito protetor, né? E uma pessoa que está adoecida, uma pessoa que não se cuida, geralmente ela não consegue garantir esse quadro, né, de vida saudável, essa rotina mais equilibrada, né? Então, nosso papel aqui, enquanto profissional da saúde mental, é justamente a gente desconstruir essa associação de saúde com falta de masculinidade, né? A gente desconstruir que isso é uma questão de gênero, né? Que, ao contrário, o homem ele deve ser protagonista de sua vida e também é responsável por sua saúde global, física e mental, tá bom? É um direito dele cuidar de sua saúde também. Aí, talvez um dever. Tá legal. Então vamos começar a falar aqui um pouquinho, gente, também sobre a questão da detecção precoce, né? Por que é importante a gente falar disso hoje? Porque justamente essa detecção precoce que vai auxiliar a gente a ter um bom prognóstico. O que isso significa? A gente vai ter melhores resultados das intervenções efetuadas para o tratamento desse câncer. Bom? Então, como eu falei para vocês, e repito, a única forma da gente garantir a cura do câncer de próstata é realizando esse diagnóstico precoce, tá bom? Então, mesmo com a ausência de sintomas, né, é muito importante que esse homem converse com o seu médico a partir ali dos 40, 45 anos, de quando ele deve começar a fazer, então, esse rastreio do câncer de próstata, tá bom? A ciência ainda não determinou a questão de risco-benefício de fazer esse rastreio antes ou na população geral, mas é importante que o homem seja avaliado para que esse médico possa orientar se é o caso dele de fazer esse rastreio de uma maneira anual, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, tá bom? Muito importante aqui, o rastreio, como muita gente pensa, né, ele não é só aquele exame digital retal, tá? Esse é um dos exames que é realizado, que é o exame que aqui a gente encontra mais dificuldade na aderência dos homens, né? O que a gente tem, inclusive, de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia é que 76% dos homens não conhecem esse exame, tá? E que entre os que conhecem, apenas 32% fazem de acordo com as recomendações do médico, ou seja, um número super alarmante, tá? Então, além desse exame que já é desconhecido, a gente tem um outro exame, que é um exame de sangue, que é do antígeno prostático específico, tá? E é a junção desses 2 exames que a gente vai fazer o rastreio, tá? E é a partir dele, então eles não fazem o diagnóstico muitas vezes, apesar aí de 20% dos pacientes com câncer de próstata serem sim diagnosticados apenas com esse exame digital retal, porque se identifica aí nódulos, se identifica uma diferença de textura ali da membrana ali da próstata, tá? Então ali já se consegue fazer diagnóstico muitas vezes, porque apenas a questão do tamanho, tem um aumento do tamanho com a idade que não é patológico, tá? Então, é necessário muitas vezes fazer outros exames quando há alterações nesses outros 2 que eu acabei de falar. Tá bom? E aí vão ser feitos outros exames ou de imagem ou de biópsia para se confirmar esse diagnóstico, tá bom? Então, muitos homens não sabem disso, tá? Então, o que muitos homens não sabem que a gente precisa psicoeducar? Que não precisa ter sintomas para fazer esse exame. Que 2, é importante que ele converse com o médico dele de qual é o critério dele, a partir das informações da história de vida dele, de quanto em quanto tempo ele deve fazer esse rastreio, tá? 3, que não é só o famoso exame de toque, né? O exame digital retal. Existe outro exame que é um exame de sangue, tá bom? Então, são vários elementos que é importante que o homem conheça para poder ir assumindo, então, esse protagonismo da própria vida, da própria saúde, tá bom? É justamente por conta do exame digital retal em que o médico ele vai inserir
rapidamente, né, o dedo protegido pela luva e protegido pelo lubrificante, aí no ânus do homem para poder sentir a próstata. Por quê? Porque ela fica ali ela fica por trás da região ali do reto, tá bom? Então por isso que o médico faz esse exame de toque, tá? O que tem a ver? Por que os homens se recusam a fazer esse exame? Muitos homens, né? Com esse desconhecimento, com esse ranço aí dessa história de saúde e do ânus relacionado à masculinidade, né? É justamente isso, né? Então, assim, eles se recusam por conta dessa perspectiva cultural que é muito negativa nesse sentido de prevenção, né? A gente tem que ajudar o homem a tomar contato com o próprio corpo, né? Entender que é uma região mais do corpo e que qualquer sensação nessa região é puramente biológica, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexualidade ou orientação sexual, tá bom? É uma cisão muito forte com o corpo, recusar qualquer tipo de toque, ainda mais um toque que pode salvar a vida dele, tendo em vista que o início do câncer de próstata não tem sintomas, certo? Então, muito, muito, muito importante essa conscientização, né? Ajudar esse homem a entender que esse exame não tem absolutamente nada a ver com a masculinidade dele, tá bom? Absolutamente nada a ver. Muito triste pensar isso, né? Que os homens eles já buscam menos ao médico, os cuidados da saúde geral, para o tratamento mesmo de doenças crônicas que as mulheres, e ainda por cima, ainda aqueles que buscam muitas vezes não vão aceitar fazer o rastreio do câncer de próstata, tá? O que acontece muitas vezes é que o homem começa a apresentar sintomas graves, como lá a perda de sangue na urina, ou então uma dor óssea que é devastadora no longo prazo na progressão da doença, porque tem a ver com a metástase, tá? Para buscar um médico. Nesse caso, a cura já é praticamente impossível, tá? Quando já está num estado muito grave, principalmente quando tem metástase, a sobrevida é muito difícil, né? Então é desse nível de gravidade que a gente está falando aqui, é isso que a gente tem que trabalhar aqui no Novembro Azul, de como é grave esse quadro, tá? E é claro, né, o tratamento do câncer de próstata, quando já está tão agravado, vai impactar não só a saúde física desse homem, mas também a saúde mental dele, tá? De uma maneira muito significativa. Importante a gente frisar, lembrar, orientar o nosso cliente de que esse exame ele é rápido, ele é indolor normalmente. Eventualmente pode ser que tenha alguma dor por alguma especificidade do corpo desse homem, mas assim, de maneira geral é um exame indolor, tá? E que não significa, de novo, vamos frisar, vamos orientar sempre, que não é um ataque, não é uma afronta à masculinidade dele. Tá? É uma conduta de saúde, uma conduta de prevenção, é uma conduta que pode salvar a vida desse homem, tá bom? Gente, como eu estava falando para vocês, então já deu para entender por que tem a ver com prevenção, por que tem a ver com diagnóstico. Então, se a gente trabalha a saúde mental desse homem para que ele adote comportamentos protetivos para a saúde dele, menos chances dele desenvolver o câncer de mama. Se ele é um homem orientado, se ele é um homem que está coerente, tranquilo em relação a quem ele é, sem mitos, sem tabus, é mais fácil a gente poder fazer esse diagnóstico. E agora vamos falar um pouquinho da questão do tratamento, né, de como impacta a saúde mental do homem no tratamento. E aqui a gente vai ver uma relação bastante importante e também muito determinante para a sobrevida desse homem, tá bom? Então, quando a gente identifica um câncer de próstata no homem, a gente vai ter diversas possibilidades de tratamento, né? Vai depender muito de como está a saúde desse homem, a idade dele, como que é a gravidade desse câncer, tá bom? O que é indicado ou não para cada caso específico, tá? Uma das intervenções, que são uma das mais famosas e uma das que mais comuns acontecem, cada vez menos com o avanço da ciência, mas infelizmente ainda é uma intervenção comum, é realmente termos leigos, retirada da próstata, né? E o que acontece é que a gente tem que retirar também alguns tecidos e alguns órgãos que estão próximos à próstata, né? Como, por exemplo, a vesícula seminal, tá? Essa retirada da próstata nos termos leigos, né, se chama
prostatectomia radical. E tem diversas formas de fazer essa cirurgia, tá? Dependendo da forma que é feita essa cirurgia, tem maior ou menor risco de serem desenvolvidos efeitos colaterais depois, tá bom? Quais são os principais efeitos colaterais dessa prostatectomia radical para a saúde mental do homem, gente? São duas em especial que eu vou trazer aqui para vocês. Uma é a incontinência urinária e outra é a disfunção sexual, é a disfunção erétil, tá bom? Então vamos falar primeiro da incontinência urinária. Ela pode acontecer e pode acontecer de uma maneira crônica, ou seja, que o homem sempre vai apresentar uma incontinência urinária, e aqui podem ser de diversas características essa incontinência. Pode ser aquela vontade súbita, pode ser que o idoso não consegue esvaziar 100% a bexiga, pode ser que ele demore muito para esvaziar a bexiga, enfim, são diversas características que podem acontecer. Normalmente o que acontece é uma recuperação total, ou seja, ele vai conseguir superar essa incontinência urinária com o tempo, tá? Geralmente aí, há algumas semanas ou alguns poucos meses, ele consegue recuperar o funcionamento normal da bexiga, tá? Do controle da bexiga. Não existe uma maneira, um tratamento específico para a gente lidar com a incontinência urinária. O que vai acontecer caso esta seja crônica ou de longo prazo? A gente vai ter que aprender, a gente vai ter que ajudar esse idoso a se adaptar a esse novo cenário da vida dele, né? E isso pode impactar de uma maneira muito significativa a saúde psicossocial desse idoso. Tá? Entramos aqui os profissionais da saúde mental. O tratamento do câncer de próstata, ele é essencialmente multidisciplinar. E aqui entra profissionais da saúde mental, como psicólogo, como psiquiatra, e também profissionais que também devem estar preparados no sentido da saúde mental, como enfermeiros, assistentes sociais, entre outros, tá? E a disfunção erétil, né, a impotência, ela vai acontecer, ela pode não acontecer, tá? Pode ser que esse homem ele recupere ao longo do tempo essa função erétil depois da cirurgia, tá? Pode ser que demore aí mais ou menos uns 2 anos para ele recuperar essa função erétil, mas pode ser que realmente durante a cirurgia ou sejam tocados, né, os nervos que produzem a ereção, né? São 2 nervos, então pode ser que toque um deles ou 2 deles e cause prejuízo nessa ereção, ou então pode ser que seja necessária a retirada desses nervos de um ou dos 2, porque o câncer já está muito próximo dele ou deles, tá bom? De qualquer maneira, o que vai acontecer é que esse indivíduo, ele primeiro vai precisar ser psicoeducado em relação a essa impotência, em relação a essa mudança nesse cenário, né? É muito importante que os profissionais, os clínicos, os profissionais da saúde mental que acompanham um caso esclareçam sobre a intimidade sexual diante dessa nova situação, tá? Para que se esse homem tem uma parceria ou deseja ter parcerias, que eles possam ter uma vida sexual plena e saudável, ainda que a ereção esteja afetada num curto prazo, num médio prazo ou permanentemente, tá bom? De qualquer maneira, pode ser que algumas estratégias, vai depender do caso, né, envolva, por exemplo, o uso de medicamentos, tá, que produzam e mantenham a ereção. Pode ser que seja necessário o implante de prótese peniana, que inclusive no Brasil a gente tem isso pelo SUS. E também pode ser realizada a reabilitação peniana, tá? Com exercícios específicos. Acho que a gente pode entrar, por exemplo, com a fisioterapia, tá? A gente chama muita atenção e é muito conhecido esse aspecto da impotência, né, do homem que realizou esse tipo de cirurgia no câncer de próstata. Mas também deve ser conhecida, né, a alteração que ocorre no orgasmo do homem, né? Então o que a gente vai ter é o que a gente chama de orgasmo seco. Por quê? Porque foi retirada a próstata, a vesícula seminal, e então não tem mais aquela ejaculação do sêmen que tinha antes, né? É para acontecer que o orgasmo continue tão prazeroso como era antes, né? Mas pode ser, e alguns homens relatam que esse orgasmo ele pode ser menos intenso, menos prazeroso, ou pode acontecer também uma anorgasmia. De qualquer maneira, esse homem deve ser avaliado, porque essa diferença no prazer ela pode ocorrer tanto por um aspecto fisiológico, orgânico, como também por aspectos psicológicos, tá bom? Então é importante essa avaliação.
lembrando que a impotência, ela também não só acontece com a cirurgia lembra o termo leigo, da retirada da próstata, né? A impotência também podem acontecer por outros tratamentos, que eu já vou trazer aqui para vocês, um outro deles que pode acontecer, e também por aspectos psicológicos, né? Às vezes os nervos estão lá, estão intactos, e também acontece essa impotência. Isso tudo por uma questão de fenômeno psicológico que deve ser tratada, tá bom? Outro aspecto muito importante que a gente tem que trazer aqui para o nosso lado da saúde mental, até para a gente orientar e pensar junto com o nosso cliente, é a questão da infertilidade. Uma vez com câncer de próstata, diante de um tratamento da prostatectomia radical, vai acontecer ali o corte da ligação, né, entre os testículos, que é onde, né, onde o homem produz o esperma, né, e a uretra. Então, nesse sentido, a gente talvez, se é um homem mais jovem, que é muito mais raro, como eu falei para vocês, geralmente é com mais de 65 anos que o câncer de próstata aparece, né? Mas se é um homem mais jovem, como por exemplo eu falei para vocês, daqueles que são vulneráveis e podem ter um risco, por exemplo, para antes dos 50 anos, por exemplo, com 40 anos, pode ser necessário a gente conversar, por exemplo, sobre banco de esperma, tá bom? Também outro tipo de tratamento que comumente a gente vai ver bastante impacto psicológico aqui no câncer de próstata, e tem as principais publicações científicas sobre câncer de próstata e saúde mental justamente na área desse tratamento, que é o tratamento da terapia hormonal, tá? Que pode ser chamada também de terapia de privação de andrógeno ou terapia de supressão androgênica, tá? Que é a terapia que vai reduzir os hormônios masculinos no corpo, que justamente são eles que estão estimulando o aumento das células cancerígenas, tá? O que acontece, pessoal? Quando essa terapia hormonal ela é realizada, a gente vai ter vários efeitos colaterais, tá? Tem a possibilidade de vários efeitos colaterais. E vocês vão observar aqui como esses efeitos podem impactar de uma maneira muito importante e significativa a qualidade de vida desse homem. Então, por exemplo, a diminuição ou a ausência de libido, né? Disfunção erétil, aqui também eu falei para vocês que não era só a cirurgia que podia causar essa disfunção, esse tratamento também. A diminuição do testículo e pênis, sensibilidade e crescimento dos tecidos mamários, diminuição da agilidade mental, fadiga, depressão. Vejam, isso daqui tudo tem relação estreita com a saúde mental dele. Né? Também tem outros sintomas, como ondas de calor, anemia, osteoporose, entre outros, que vão impactar também de uma maneira clara a vida desse homem, a qualidade de vida em geral. Mas a gente tem esses sintomas daí que, em especial, podem representar um peso maior para a resiliência mental desse homem, tá? A gente tem até pesquisas que mostraram, né, que quando se aplica instrumentos de avaliação de qualidade de vida, por exemplo, até aquele próprio da Organização Mundial da Saúde, a maioria das áreas da vida desse homem vai ser impactada, né? Mas aqui, em especial, a gente vai ter a área da sexualidade impactada, tá? Também a gente vai ter um aumento significativo da depressão. E não só nesses dois tratamentos que eu tô falando pra vocês, também tratamentos que são comuns em outros, porque esses tratamentos que eu tô falando pra vocês são mais relacionados ao câncer de próstata, né? Mas a gente tem o tratamento, por exemplo, da radioterapia, da quimioterapia, enfim, outros tratamentos que também vai aumentar as chances do desenvolvimento de um transtorno mental, como a depressão no homem. Tá? A gente tem uma pesquisa que mostra que com essa questão da terapia hormonal, o homem tem aumentado as chances de desenvolver a depressão em 41% e a demência em 47%. Lembrando que a maioria é idoso aqui, né, pessoal? Mas tem um comprometimento cognitivo importante, né? Vejam como é necessário esse apoio psicológico, esse apoio dos profissionais da saúde mental nesse momento da vida desse idoso. Quantos planejamentos deverão ser feitos antes do início desses tratamentos? Né? Quanto preparo deverá ser feito? Tá? Também tem outras pesquisas que mostram que não só a depressão é tão presente nesse momento, né? Aumenta muito também os casos de ansiedade e de tentativa de suicídio.
E lembrando que, de maneira geral, na população, o suicídio ele é mais prevalente entre os homens. Então, aqui, o homem com câncer de próstata, e ainda em especial se ele tiver desenvolvido sintomas como depressão e ansiedade, ele é um homem que ele precisa ser muito observado em relação ao risco de suicídio, tá? Fundamental, profissional da saúde e da saúde mental, rastrear transtornos mentais no homem com câncer de próstata em vários momentos do tratamento, tá? E que eles acompanhem não apenas sintomas físicos, mas sintomas relacionados à saúde mental, desde o diagnóstico até o tratamento, tá? Gente, o que a gente tem aqui é a gente tem aqui um drama, né? Uma dificuldade enorme que é relacionada à parte orgânica, biológica, que que influi a vida desse indivíduo por ter um câncer qualquer, né? E aqui, sendo um câncer de próstata, a gente tem ali o agravante, que é a questão da relação com a masculinidade, né? A gente tem também qualquer câncer, e aqui em especial, muito presente a dificuldade do homem em expressar as emoções, em expressar os sentimentos, e uma tendência a viver o drama do câncer como se ele tivesse que resolver isso sozinho, né? Passar por isso sozinho, de que demonstrar qualquer vulnerabilidade seria contra, né, o aspecto da masculinidade dele. Então aqui, de novo, a gente precisa oferecer de uma maneira muito ativa esse apoio psicológico, essa abertura, essa expressão desses sentimentos, pela qualidade de vida e saúde mental desse homem, e também para a gente poder realizar intervenções para melhorar o prognóstico do tratamento desse câncer de próstata, tá? A gente tem dados de ciência que mostram, né, que depressão, ansiedade, nesse momento, né, do tratamento do câncer de próstata, esse indivíduo vai ter um pior prognóstico, mais tempo de hospitalização e mais chances de uma pior qualidade de vida também, de uma maneira mais geral, em diversas áreas da vida dele. Mas a gente tem uma boa notícia, né, e eu acho que é importante a gente trabalhar essas boas notícias também, que é tanto que quando o homem ele se abre para o tratamento de saúde mental, ou ele busca, ou ele aceita o tratamento de saúde mental, existe uma melhora de prognóstico também, existe uma melhora no tratamento dele, tá? Maiores chances de resultados mais positivos e uma maior qualidade de vida ao longo de todo esse tratamento. Também é importante a gente celebrar, né, cada vez mais pesquisas em relação a cuidados paliativos, ou seja, como eu falei para vocês, muitos homens não fazem o rastreio e vão identificar o câncer lá quando o estágio já está avançado, quando já não tem mais possibilidade de cura. Então aqui o cuidado paliativo ele é fundamental. A gente tem até pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil orientações de como fazer esse cuidado paliativo aqui também no caso do câncer de próstata. O que a gente vai fazer no cuidado paliativo? Que é aquele cuidado no fim da vida, né? Aquele cuidado na evolução final do câncer de próstata. A gente vai aliviar todos os sintomas relacionados a essa doença já num estado mais grave, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar a questão da dor, né? Da dor óssea, né, relacionada à metástase, e aqui no lado da saúde mental é justamente, né, trabalhar o apoio emocional, o apoio psicológico relacionado ao manejo dessa dor, né. A gente vai trabalhar, por exemplo, como que vai ser, né, a promoção do bem-estar daqui para frente para esse paciente, né, para que ele tenha dignidade nesse final de vida, e também o conforto para os familiares, para os cuidadores desse indivíduo, né. E aqui é fundamental, é um trabalho fundamentalmente multidisciplinar. A gente vai ver quais são as necessidades desse indivíduo, dessa família, e promover tudo isso para que eles vivam da melhor maneira possível todo esse período. É importante a gente conhecer a história desse indivíduo, a história dessa família, né, para a gente ofertar aí um cuidado adequado. Também o que é necessário da gente rever, pensar em relação à comunicação nossa com esse cliente, dele com a família dele, nossa com a família, né? O que a gente precisa trabalhar de comunicação. E também a gente deve estar sempre muito atento, enquanto profissional da saúde mental, a eventuais sintomas, pioras da saúde mental por conta dos próprios desequilíbrios, né, metabólicos, hidroeletrolíticos, causados pela própria evolução da doença ou por conta de algum medicamento,
né? Então, é comum idosos, principalmente no ambiente hospitalar, desenvolverem o delírio, ou então delírios mesmo por conta desses distúrbios metabólicos ou hidroeletrolíticos, né? Aqui vai ser uma avaliação multidisciplinar. O que precisa ser feito? Precisa ser ajustada uma medicação? Precisa ser interrompida alguma medicação? Como que a gente vai manter o ambiente desse idoso diante de um cenário assim de delírio ou delírio? Né? A gente vai ter que fazer um cenário mais continente, né? Rever iluminação, rever ventilação, rever o suporte familiar, tá? Então aqui também fundamentalmente multidisciplinar, tá bom, gente? Acho que eu consegui passar toda a informação que eu queria falar para vocês da saúde mental no câncer de próstata, desde a prevenção até os cuidados paliativos, né? A gente passou por todas essas fases aí, desde a prevenção, rastreio, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos do câncer de próstata. Espero ter contribuído com vocês, profissionais da saúde mental, em como cuidar dos seus clientes diante desse cenário, né? E também de como psicoeducar seus pacientes homens para a prevenção, vocês que estão aí na atenção básica, ou mesmo em CAPS, dentro da RAPS, né? Importante levar essa questão, em especial no Novembro Azul, mas não só no Novembro Azul, tá? E para aqueles que desejam saber mais, né, sobre a saúde mental do homem, lembrando sempre que nós temos aí cursos para o aprofundamento, como, por exemplo, o curso de pós-graduação em saúde mental, tá? Lá na Universidade Paulista Unip. Qualquer dúvida, gente, qualquer questão, fiquem à vontade para me escrever, pode ser aqui pelo inbox do Insta, pode ser no meu e-mail, que é o anacarolina@vidamental.com.br. Eu estou sempre à disposição de vocês. Às vezes o volume de perguntas, o volume de pedidos para mim é grande, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, que vocês fiquem bem. Vamos aí levar a mensagem do Novembro Azul para os nossos consultórios, para os nossos clientes. E a gente se vê na próxima live, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.